seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Guilherme Pergamin, a Bíblia em Destaque. E hoje nós vamos falar que o fim dos tempos será igual ao começo. Confira aí, eu convido para você ver esse vídeo até o final. Confira comigo. Bom, então hoje eu vou estar trazendo esse estudo pra gente, um estudo maravilhoso, né, daquilo que fala que o fim ele será igual ao começo. E para o vídeo não ficar muito extenso, porque é muito rico em detalhes, a gente vai estar estudando hoje sobre Gênesis 8 ao Gênesis 1, de uma forma decrescente. E você vai estar vendo que de Gênesis 8 voltando até o Gênesis 1, nós vamos ver exatamente o que acontecerá nos finais dos tempos. E nós já vemos que coisas já têm acontecido, como aconteceu também lá no começo. E para nós cristãos, tudo começou onde? Na morte e ressurreição de Jesus. E é interessante, eu vou estar lendo em Gênesis 8, versículo 4, acompanha aí na tela. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então nós vemos que para o judeu existem dois calendários. O calendário de Gênesis, que é o calendário civil, e depois o calendário religioso, que nós encontramos no Êxodo. Eu também vou estar lendo em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1. Acompanha também na sua tela, que fala assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 18 fala assim: Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos à tarde do dia 21 do mesmo mês. Então nós vemos que em Gênesis havia um calendário. E o mês de Nissan, se você for estudar mais profundamente, era antes, em Gênesis, o mês sétimo, o 7º mês, o mês de Nissan. E quando Deus estabelece a Páscoa, no tempo lá de Moisés, no Êxodo, o mês sétimo, o 7º mês virou o primeiro mês, o mês de Nissan. Que foi exatamente no mês de Nissan, onde que se comemora a Páscoa para os judeus. E nós vemos que isso é muito interessante, porque no dia 17º, era o dia 17 do mês de Nissan, que anteriormente era o 7º mês, foi exatamente onde a arca repousou e ali ficou até as águas totalmente se abaixar no tempo de Noé. E é interessante que, como no calendário religioso e no Êxodo, o 7º mês de Nissan passou a ser o primeiro, nós vemos que, e ali foi estabelecida a Páscoa, depois nós vemos nos evangelhos que Jesus ele morreu exatamente no mês da Páscoa, no mês de Nissan, porque a palavra fala que ele cumpriu toda a lei. O próprio Jesus falou assim: eu vim cumprir toda a lei. E nós sabemos que a morte e ressurreição de Jesus, para nós que o aceitamos, é o que? É um novo começo. Para o mundo, a arca, quando repousou no 17º mês de Nissan, para o mundo também estava iniciando um novo tempo, né? Porque Deus havia trazido o dilúvio, mas quando aquela arca repousou, Noé e a sua família passaram a viver, e toda a terra juntamente passou a viver um novo tempo, assim
Em Cristo também nós vivemos esse novo tempo. Mas o interessante de tudo isso é que Jesus ele morreu exatamente no dia 14 de Nissan, que era a Páscoa. E nós sabemos que Jesus ele ressuscitou após 3 dias. E foi exatamente 14 mais 3, nós vemos 17. E nós vemos o que a arca repousou nos montes do Ararat exatamente no dia 17 do mês de Nissan. E isso é tremendo, porque para nós como cristão, exatamente começou um novo tempo a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E isso já nós vemos ali em Gênesis 8, esse novo tempo para nós. E é interessante, eu vou ler agora em Atos 1:3, olha o que a palavra do Senhor fala. O que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Atos 1, no versículo 3, a palavra do Senhor fala assim, Lucas escreveu para Teófilo assim: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós vemos que, tipologicamente, né, ali do novo tempo para a terra e para Noé, houve um novo tempo para a humanidade, na morte e ressurreição de Jesus. Porque nós vemos que o mês 7 passou a ser o mês 1, onde foi estabelecido a Páscoa. E exatamente no dia 14 do mês de Nissan, Jesus ele é oferecido naquela cruz, ele morre, né? E depois de 3 dias, no dia 17 do mês de Nissan, ele ressuscita. A arca parou exatamente no dia 17 do mês de Nissan, trazendo um novo tempo para a terra e para nós, como cristão, através de Jesus, trazendo um novo tempo para nós. E depois da sua ressurreição, Jesus ele aparece, né, ali para os seus discípulos durante 40 dias, antes de ter de novo subido às alturas, ser elevado aos céus, 40 dias. E nós vemos em Gênesis 8:6 também algo tremendo, que depois que a arca para ali, Noé espera também 40 dias. Olha que interessante. Vai estar aparecendo aí na sua tela, Gênesis 8, a partir do verso 6, que a palavra do Senhor fala assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Então, da mesma forma, Jesus, após haver ressuscitado, ele ficou ainda na terra 40 dias antes de ser levado ao céu. Nós vemos que, e logo depois, né, foi instituída a igreja no Pentecostes, que eu vou falar um pouquinho agora mais adiante. Nós vemos que Noé, após no dia 17 do mês de Nissan, a arca ter repousado, ele esperou 40 dias para abrir exatamente para esse novo tempo. E no versículo 12, olha o que fala, acompanhe aí, de Gênesis 8:12. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a Noé. Nós vemos que no Novo Testamento, quando Jesus batizou ali no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo veio como uma forma de pomba. Então nós vemos que no Novo Testamento, a pomba, o Espírito Santo, tem esse simbolismo da pomba. E nós vemos que depois de Noé ter acontecido tudo isso com ele, ter repousado na arca no dia 17 do mês de Nissan, esperou 40 dias, abriu a janela, né, soltou um corvo, depois soltou a pomba ia e voltava, mas por fim a pomba ele soltou e já não voltou mais. Por quê? Porque Deus derramou o Espírito Santo, que é simbolizado por essa pomba, sobre toda a terra, como nós vemos em Atos 2, que foi exatamente no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, né, a promessa que o Senhor tinha feito, que derramaria o seu Espírito, e isso aconteceu literalmente em Atos 2, quando eles começaram a falar em outras línguas, né, e que está lá em Joel 2, do 28 ao 29, que fala que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne.
E foi exatamente o que aconteceu lá em Gênesis 8. Um novo tempo, como nós temos esse novo tempo em Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição, essa pomba é liberada e já não retorna mais. Por quê? Porque através da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne para aqueles que aceitam Jesus como Senhor. É tremendo. Isso em Gênesis 8. Em Gênesis 7, nós vemos que houve ali, a família de Noé entra na arca e Deus ali fecha a arca, né, por fora, e nós vemos que ali começa a acontecer cataclismas, porque fala que as fontes das águas foram abertas, e ali houve terremotos, com certeza, houve sinais ali na atmosfera. E exatamente em Gênesis 7 simboliza para nós o que? Os sinais dos finais dos tempos na natureza, como nós vemos tsunamis, terremotos, cataclismas. Nos últimos dias o próprio Jesus falou que tudo isso aconteceria, terremotos, fome e tal, mas na natureza foi exatamente o que aconteceu também em Gênesis 7, quando a família de Noé entrou na arca. Começou a vir o dilúvio e começaram a acontecer sinais, né, na natureza, na atmosfera. Então nós vemos que vem descendo, né, de Gênesis 8 e descendo, nós vemos exatamente o que aconteceria nos finais dos tempos. Em Gênesis 6, nós vemos o que? Os dias de Noé. E o que Jesus falou lá em Mateus 24? Que assim como foi nos dias de Noé, assim também seria os dias da vinda do Filho do Homem, a sua volta. E nós vemos que é interessante que ali nós vemos o que? Violência, homens maquinando mal, a corrupção generalizada. E é exatamente isso que nós temos visto nesses últimos tempos, né? A corrupção se tornando mais ferrenha, né? Homens maquinando mal constantemente por causa de poder, por causa de dinheiro, né? E nós vemos essa violência conturbada, pessoas violentas que olham uma para outra e a pessoa só olhou, a pessoa já está atirando, já está matando, já está fazendo tudo que é mal. Por quê? Assim como foi nos dias de Noé, nós temos visto isso, certo? Recapitulando, Gênesis 8, o novo tempo, a morte e ressurreição de Jesus trazendo para nós um novo tempo, a descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Gênesis 7, sinais na natureza, como Jesus também profetizou. Gênesis 6, os dias de Noé, que foram os dias onde os homens eram violentos, corruptos, maquinavam o mal, e também nós temos visto isso no dia de hoje. Agora, retrocedendo mais um capítulo, Gênesis 5, fala ali de uma genealogia. Uma genealogia que aparentemente não quer dizer nada. Mas tem um homem chamado Enoque, que no hebraico significa ensinamento, que significa também aquele que foi consagrado. E nós vemos que esse homem, o que acontece? Lá em Gênesis 5, 24, fala que ele andava com Deus e o Deus para si o tomou, mas não tomou para si na morte. Porque nós vemos também em Hebreus 11, 5, que fala que Enoque, ele não experimentou a morte. E porque ele andava com Deus, Deus o arrebatou para si. Deus o tomou para si, mas não pela morte, mas pelo arrebatamento. E o que isso nos indica? Aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15, a partir ali do versículo 51, e também o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16, 17 e 18, que fala do arrebatamento da igreja. Isso é tremendo. Da mesma forma que Enoque foi arrebatado, a igreja do Senhor será arrebatada nesses dias de conturbação, que não é a grande tribulação, mas em dias difíceis, numa hora que nós não sabemos o dia e a hora, mas o Senhor vai arrebatar a sua igreja, aqueles que andam com Deus como Enoque. Amém? Retrocedendo mais um capítulo, nós vemos o quê?
Gênesis 4, que para nós fala exatamente do tempo da tribulação. A igreja primeiro é arrebatada, como foi com Enoque no capítulo 5 de Gênesis, e agora no capítulo 4, nessa forma decrescente, nós vemos no capítulo 4 a grande tribulação. Porque nós vemos um homem ali chamado Caim, e Caim significa lança, né? Aquele que persegue. Nós vemos que Caim, no Novo Testamento, eu vou estar lendo em 1 João, você vai estar acompanhando aí na tela. Caim, no Novo Testamento, ele simboliza o filho do maligno, o filho da perdição, o iníquo, aquele que vem do maligno. Você vai estar acompanhando aí 1 João, no capítulo 3, o apóstolo João ele escreve assim para nós. 1 João, no capítulo 3, no versículo 12. Acompanhe aí na tela. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então nós vemos em Gênesis 4, Caim matando o seu irmão Abel. E Caim representa o anticristo, aquele que surgirá e perseguirá aqueles que aceitaram Jesus naquele tempo, e principalmente judeus. Ele vai derramar sangue, ele vai realmente decapitar pessoas. E nós vemos que Deus, depois que Caim mata Abel, ele fala assim: o sangue do seu irmão clama a mim, desde a terra. E nós vemos quando abre o quinto selo, em Apocalipse 6, 9 e 10, fala de mártires que estavam diante do altar do Senhor, quando esse quinto selo foi aberto, e clamavam por vingança, por justiça. E eles falam: até quando, Senhor, o Senhor não vai vingar o nosso sangue, pelo nosso sangue, né, dos homens que derramaram lá na terra, daqueles que nos perseguiram? Exatamente vai ser quem? O anticristo, os seus seguidores, o seu exército que vai perseguir, que vai matar. E é interessante que em Apocalipse 13 fala que será instaurada uma marca, a marca da besta. E nós vemos que Caim ele recebeu também uma marca de castigo, né? E essa marca de castigo era de 7 vezes. Nós vemos que a tribulação será seguido, né, uma palavra difícil, né? Sem interrupção, por 7 anos. Então nós vemos que essa vai ser a marca do anticristo, assim como Caim, que era do maligno, assim o anticristo, que também vem do maligno, né, vai instaurar a marca da besta durante esses 7 anos de grande tribulação. E é interessante que também em Gênesis 4 nós vemos Lameque, que foi da geração de Caim, que ele fala assim, né, lá no versículo de 8 a 10, ele fala que o castigo, de 8 a 10 não, deixa eu procurar aqui, Gênesis 4, 23 e 24 fala que Lameque, ele matou 2 homens, né, ali por besteira. Depois você pode estar lendo o contexto, mas ele fala assim que o castigo de Caim era 7 vezes, mas de Lameque era 70 vezes 7. E isso nós vemos, a 70 vezes 7, 490. E exatamente isso foi profetizado lá em Daniel 9, 24 ao 27, quando o anjo fala assim para Daniel: 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo, o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, a cidade de Jerusalém. Então nós vemos que exatamente foi isso que aconteceu nessas 69 primeiras semanas, que já aconteceu, né? Que ali o povo de Israel foi reconstruiu Jerusalém, reconstruiu os muros, mas depois foram perseguidos por reis que vieram após isso, pelo rei da Grécia, depois por Roma. Eles desprezaram o Senhor Jesus, os judeus, muitos o desprezaram. Falaram inclusive: o sangue deste homem caia sobre nós e sobre nossos filhos. É por isso que Deus ainda tem um tempo para tratar com eles. E exatamente quando acaba a
a última semana, a 70ª semana de Daniel, que vai ser exatamente nesses 7 anos de tribulação, onde o anticristo vai surgir, vai matar as pessoas, vai perseguir aqueles que se tornarem cristãos naquela época, se tornarem santos do Senhor, como Apocalipse fala, como também Daniel 7 fala que o chifre vai perseguir aos santos e vai vencê-los, porque o Senhor ali vai conceder, vai permitir que isso aconteça naquele tempo, como também nós vemos lá depois em Apocalipse 13. Então nós vemos que o Gênesis capítulo 4 fala exatamente do que? Da 70ª semana de Daniel, a última semana, a semana de 7 anos, onde o anticristo vai perseguir. E isso nós vemos aonde? Na figura de Caim, naquele que recebeu a marca, naquele que foi castigado 7 vezes. Nós vemos Lameque, que também foi castigado 70 vezes 7. Nós vemos sangue de inocentes clamando a Deus, e é exatamente o que vai acontecer nesse último período, de 7 anos que virá, que chamamos de a grande tribulação. Mas não se esqueça, a igreja foi retirada antes, ela não passa. Aqueles que verdadeiramente andaram com Deus, depois dessa descida do Espírito Santo que for formada a igreja, tanto de judeus também e de gentios, serão arrebatados assim como Enoque foi. Porque você vê uma coisa interessante, que Enoque, se a gente for de Gênesis 1 a 8 numa forma crescente, você vê que mesmo assim Enoque ele foi arrebatado antes do dilúvio. É interessante. Então significa que Deus vai preservar aqueles que andam, que é a sua igreja na terra, que foi estabelecida ali em Atos 2. E nós chegamos agora em Gênesis 3, que ali mostra o que? A derrota de Satanás. Porque em Gênesis 3,15 fala que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Então nós vemos que no fim da tribulação, Jesus volta, aprisiona Satanás por 1000 anos, e é onde é instaurado o milênio literal nessa terra, onde Jesus governará todos os povos diretamente de Jerusalém, após o fim da tribulação. E após os 1000 anos, Satanás então é vencido definitivamente, onde que ele é solto por um tempo, mas ali cumpre literalmente que o Senhor esmaga a cabeça de Satanás para sempre, e ele é lançado no fogo, como está lá no lago de fogo, como está lá em Apocalipse 20:10. Amém? Onde que essa palavra de Gênesis 13:15 literalmente, ela já começou ali quando Jesus morreu e ressuscitou, Mas essa palavra então ela se cumpre no seu final, No seu contexto final, onde que Jesus volta, aprisiona Satanás, ele reina por 1000 anos, depois Satanás é liberado, mas ele tenta a última rebelião contra Deus, mas a palavra fala que fogo cai do céu e ele é lançado no lago de fogo, aonde já estava 1000 anos antes a besta e o falso profeta, que foram presos e derrotados ali no fim da tribulação. E em Apocalipse e em Gênesis 2:1, Gênesis 2 e depois em Gênesis 1, nós vemos o que? Onde tudo havia começado, onde Deus havia criado e tudo era perfeito, porque depois do milênio, depois da derrota final de Satanás, depois onde Deus julga, na segunda ressurreição, só ímpios, e eles são lançados no lago de fogo, aí então volta o que? O tempo que nós conhecemos como a eternidade, como era em Gênesis 2 e em Gênesis 1, onde que Deus ele vai voltar a andar com o homem, onde que o homem vai caminhar com Deus, onde que tudo vai ser perfeito, aonde que existia a árvore da vida, e o homem podia se alimentar, mas depois que pecou, ele perdeu esse direito de comer da árvore da vida, mas no estado eterno, como está lá em Apocalipse, nos últimos 2 capítulos. É interessante que nos 2 primeiros capítulos de Gênesis fala da eternidade, do homem andando com Deus, onde não havia tempo, o homem estava ali sem pecado. E o interessante é que em Gênesis 21, em Apocalipse 21 e 22, volta de novo ao estado eterno, onde que mostra lá em Gênesis 2 e 1, quando fala que Deus criou uma esposa para Adão. E em Gênesis 20 e em Apocalipse 21 e 22 fala o quê? Da esposa do Cordeiro, Jesus Cristo,
onde tudo voltará a ser como era no começo. Por isso que esse vídeo, esse estudo, né, fala que o fim será igual ao começo. É tremendo. Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Se inscreva nesse canal, ajude com que esta mensagem chegue também a outras pessoas. Dá o seu like, o seu comentário, aquilo que você achou. Pode deixar nos comentários. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.